Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar com você em mais uma edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo, pela web rádio Cristo Consolador. Nossa transmissão é feita tanto através do Facebook quanto do YouTube. E você pode participar enviando o seu boa tarde, enviando o seu comentário, fazendo uma pergunta relativa aos temas do programa, ao Evangelho, de uma forma geral. Nosso programa se divide em 4 blocos. No primeiro bloco, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, seus ensinos, seu significado para o ser humano e a humanidade. Na sequência, nós temos o estudo de uma parábola do nosso Mestre Jesus. Ainda no terceiro bloco, nós continuamos a estudar, a conhecer Paulo de Tarso, seu trabalho de divulgação dos ensinos de Jesus, e estamos estudando agora a sua carta aos Romanos. E o quarto e último bloco é dedicado a você, você que participa aí do nosso programa, você que nos acompanha através da internet, porque quando respondemos, então, as perguntas que nos são formuladas, que nos são enviadas. Antes de entrarmos aqui no ar, antes de começar o programa, lembramos que na nossa biblioteca particular, nós temos um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu original francês. Isso graças a um trabalho realizado pela Federação Espírita Brasileira, que no ano de 1979 lançou um facsímile, ou seja, uma reprodução do original francês da terceira edição, que é do ano de 1866. O exemplar em questão, ele pertenceu ao Aristides Spínola, companheiro do movimento espírita brasileiro dos primeiros tempos. Inclusive, ele assina aqui o exemplar e coloca a data, ou seja, de 1897. Como eu peguei o exemplar aqui em cima da hora, já para iniciar o programa, não tive tempo de preparar a imagem, mas eu vou fazer isso depois, tá bom? Mas vou mostrar aqui está o exemplar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é, vou colocar mais para cá, né? Esta é a edição, então, de 1866. Então, essa aqui é a capa original, né, dessa edição de 1866. Estou mostrando isso porque aliás, olha aqui a capa que a FEB fez em 1979 para lançar esta edição especial, que é a cópia do original da terceira edição francesa por Allan Kardec. Mas eu estou mostrando isso porque o primeiro bloco ele é dedicado a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu significado. E hoje nós vamos conversar justamente sobre a questão do Evangelho segundo o Espiritismo representar na história, não apenas da religião, mas na história da humanidade, uma nova estrutura religiosa, uma nova visão religiosa sobre o ser e a vida, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, lembrando que ele foi lançado no ano de 1864 por Allan Kardec. E nós podemos afirmar que o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para a humanidade uma nova forma de religião, uma nova forma da fé raciocinada aliada ao sentimento puro, simples e
sem rituais exteriores, sem sacerdócio organizado, sem dogmas inquestionáveis, sem estudos teológicos complicados, envoltos em mistérios. Pelo contrário, a religião espírita proclama: fora da caridade não há salvação, envolvendo seus adeptos e também os simpatizantes da doutrina no entendimento e na prática que já caracterizava os primeiros cristãos. Então, vamos aqui colocar isso novamente, porque é importante fazermos essa repetição para guardarmos bem. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo é lançado em 1864, ele vem trazer para nós a visão do Espiritismo sobre os ensinos morais de Jesus. Com isso, nos traz, então, a fé raciocinada, o sentimento puro, acaba com os rituais exteriores, mostra que não há necessidade disso, também mostra que para seguirmos Jesus não precisamos de sacerdócio organizado e mostra também que não precisamos teorizar uma teologia complicada, mesmo porque o Espiritismo não possui dogmas, possui princípios básicos, mas tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser raciocinado e, claro, aplicado. E com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, então, o grande lema espírita, bandeira de conduta do espírita, que é: fora da caridade não há salvação. E é isso que deve caracterizar todo aquele que se diz espírita. Claro que tudo isso já estava presente na filosofia espírita, quando do lançamento, em abril de 1857, de O Livro dos Espíritos. Mas era preciso que um novo livro viesse determinar, em definitivo, o fim de velhas estruturas religiosas representadas pelas igrejas que, até então, na metade do século XIX, se arrogavam a representação divina de Jesus e do Evangelho. Essas igrejas eram a Igreja Católica e a Igreja Protestante, que aqui no Brasil nós conhecemos como Igreja Evangélica. Essas igrejas, ao longo do tempo, e principalmente a Igreja Católica, acabaram com a pureza da mensagem crística, que é a mensagem do amor ao próximo. Essa mensagem ficou perdida entre paramentos, sacramentos, incensos, discursos virulentos, interesses de grupo, interpretações radicais ao pé da letra e tantas outras coisas que a história humana registra nesse desenvolvimento, nessa evolução, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante. Numa época em que os estudos científicos e a glorificação da razão derrubavam mitos e mistérios, colocando em risco tanto a fé quanto a crença, o Espiritismo veio tocar a alma humana com aquilo que ela mais procurava e tinha perdido: o amor sem véus, sem mistérios, sem ameaças, sem privilégios. Lembrando que ali na segunda metade do século XIX, lá na França, nós tínhamos a filosofia positivista, ou positivismo, em voga, e que era uma filosofia materialista, e que tinha, vamos colocar aqui entre aspas, endeusada a razão e a ciência. E, portanto, a França e a Europa estavam saindo de um eixo espiritualista, para considerar a vida, para um eixo materialista. E é nisso, então, que vai surgir
o Espiritismo, para trazer novamente o espiritualismo, mas um espiritualismo sem véus, sem mistérios, sem ameaças de ir, por exemplo, para o inferno, e também sem privilégios, porque o Evangelho é para todos. E não é, então, por outra razão, que Allan Kardec, que já tinha seus livros espíritas colocados no índice de livros proibidos da Igreja Católica, foi por esta excomungado, tido por herege e pactuado com o demônio. Mas Kardec, na verdade, nunca foi católico. Ele nunca professou a teologia católica. Ele sempre foi um cristão genuíno, ou seja, alguém que sempre acreditou em Jesus e procurou vivenciar os ensinos contidos no Evangelho. Você não sabia dessa informação? Mas isso é verdade, sim. A Igreja Católica, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, colocou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo no seu índice de livros proibidos. E, de fato, decretou a excomunhão de Allan Kardec. Allan Kardec escreve sobre isso na Revista Espírita e diz que ele não estava nem um pouco preocupado, porque, primeiro, que ele não era católico. Ele nunca tinha frequentado a Igreja Católica, as missas, nada disso. Então, a excomunhão não tinha nada a ver com ele. Quanto os livros colocados no índice proibido, de leituras proibidas, isso também não era um problema, porque, em verdade, isso fazia com que mais pessoas procurassem as obras para ler e para ver se realmente elas tinham alguma coisa a ver com Satanás, com o demônio. Então, Kardec passou por isso e continuou o seu trabalho. Com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixou claro que o Espiritismo também era uma doutrina cristã. Por quê? Porque o Espiritismo também tem por base os ensinos morais de Jesus, que são estudados através da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução. Então, o Espiritismo é, sim, uma doutrina cristã. E ele deixou, na época, mortificados os teólogos, os padres da Igreja Católica e também os pastores da Igreja Protestante, porque eles estavam lutando desesperadamente, ali na metade do século XIX, para remendar o velho edifício de suas doutrinas, e principalmente a Igreja Católica, porque ela foi criada lá no ano 325, enquanto a Igreja Protestante ela começa a surgir a partir dos anos 1500. Mas vamos trazer aqui um alerta de José Herculano Pires. Se você não conhece Herculano Pires, precisa conhecer. Herculano Pires foi filósofo, professor universitário, educador, palestrante, escritor espírita. Ele nos legou mais de 80 obras. E nós estamos trazendo aqui um pensamento de Herculano Pires, que está publicado no seu livro Revisão do Cristianismo. Aliás, uma obra também muito importante. Então, abrindo aspas, vamos passar a palavra ao nosso Herculano. Aproveitemos o tempo que ainda nos resta para nos libertarmos do egoísmo dos primatas e nos elevarmos à compreensão de nossa própria consciência. Ela é o tribunal de Deus, instalado em nós mesmos. Não existimos para a violência, mas para o amor. O ensino moral de Jesus, livre dos acréscimos da nossa vaidade, da sabedoria infusa dos sábios pretensiosos, é o roteiro único, mas seguro, de que ainda dispomos,
para segui-lo nessa hora extrema, para segui-lo enquanto é tempo. Revisemos a nossa herança cristã à luz da verdade. Fechando aspas, então essas são as palavras de José Herculano Pires, no seu livro Revisão do Cristianismo. Então precisamos nos libertar do egoísmo. É assim que vamos compreender melhor as lições do Evangelho. E lembrando que o verdadeiro tribunal, que vai nos julgar, é o tribunal da consciência. E realmente, o ensino moral de Jesus é o caminho para a nossa renovação de valores, a nossa transformação moral e, assim, a transformação moral da humanidade. Vou destacar aqui, deste pensamento de Herculano Pires, a seguinte frase: não existimos para a violência, mas para o amor. Vamos refletir bastante sobre essa frase. Não existimos para a violência, mas para o amor. Porque estamos aqui na Terra para aprendermos o amai-vos uns aos outros. É para isso que estamos aqui no planeta Terra, nesta atual encarnação. Vamos, então, nos trabalhar, vamos, então, nos transformar moralmente, porque esse é o caminho, e o Espiritismo nos dá esse roteiro através de o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você, então, que está chegando aí agora, eu mostrei logo no início do programa, vou colocar aqui na tela novamente, esta é a capa da Federação Espírita Brasileira, numa edição que é uma cópia integral da terceira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Terceira edição, revista e aumentada por Allan Kardec e os Espíritos, de 1866. E aqui está, então, como era a capa interna do livro, lançado em 1866. Tá bom? Bom, mas agora nós vamos sair do Evangelho segundo o Espiritismo, porque está na hora de iniciarmos o estudo de mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. Enquanto isso, não deixe, você que está aí nos acompanhando, não deixe de enviar a sua mensagem. E se você tiver alguma pergunta para fazer em relação ao Evangelho, pode enviar aí. Aproveite os comentários do Facebook e também do YouTube, dependendo, claro, se você está nos acompanhando ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Hoje nós vamos estudar a parábola do servo vigilante. Ela está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, versículos 35 a 40. Então, vamos passar a palavra ao evangelista Lucas para conhecermos esta parábola do servo vigilante. Vamos abrir aspas, então. Vamos lá para o Novo Testamento. Estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. E sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Mas sabei que, se o dono da casa tivesse sabido a hora a que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. Estais, vós, também apercebidos, porque à hora que não pensais, virá o Filho do Homem. Fechando aspas,
Essa, então, é a parábola do servo vigilante, que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, versículos 35 a 40. Vamos, então, agora estudar esta parábola através da visão espírita. O que o Espiritismo pode aqui nos explicar acerca dessa parábola? Mas antes, vamos a uma explicação histórica. Porque muitos, ao lerem essa parábola, não entendem essa colocação que Jesus faz, né, de caso o Senhor chegue na segunda vigília ou na terceira vigília. O que significa isso? Vamos, então, nos reportar à história judaica. Vamos à época de Jesus. No seu tempo, o dia era considerado entre 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, ou até as 18 horas. Portanto, 12 horas. E era dividido assim. Tinha a hora terceira, que significava as 9 horas, tinha a hora sexta, que significava as 12 horas, e tinha a hora nona, que significava as 15 horas. A noite era dividida em 4 vigílias. A primeira, de 18 às 21 horas, a segunda, de 21 horas até 24 horas, a terceira, de 24 horas até as 3 horas da madrugada, e a quarta vigília, das 3 da madrugada até as 6 horas, ou até o amanhecer, ou ainda até o cantar do galo. Portanto, os judeus, na época de Jesus, eles então contavam o tempo de uma forma diferente do que o fazemos na atualidade. Então, essa segunda vigília, terceira vigília, se referem a horários noturnos, ou seja, do Senhor chegar de repente à noite. E se ele chegar, vai nos encontrar vigilantes? Essa que é a grande questão. E o Senhor aqui nada mais é do que o próprio Jesus, o enviado de Deus, o nosso Messias. Caibar Schutel, esse valoroso trabalhador do movimento espírita, grande divulgador do espiritismo entre o final do século XIX e todo o início do século XX, nos brindou com uma obra maravilhosa, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele estuda, então, as parábolas, e ao estudar a parábola do servo vigilante, ele vai nos dizer o seguinte. Então, eu vou passar a palavra agora a Caibar Schutel. Vamos abrir aspas. Em linguagem evangélica, servo vigilante é o que estuda, é o que pesquisa, perquire e, de candeia acesa, isto é, com o entendimento aclarado pela compreensão dos fatos que observou e dos estudos que fez, ilumina os que lhe estão próximos, ensinando-lhes o caminho que vai ter a Deus, que não pode ser outro que o da caridade, bem compreendida, como ensina o Espiritismo. Então, estudando a parábola do servo vigilante à luz do Espiritismo, nós compreendemos que esse servo vigilante é todo aquele adepto do cristianismo e que estuda, compreende e aplica e pratica os ensinos do nosso Mestre Jesus, ou seja, os ensinos do Evangelho. E, portanto, quando vier a prova, quando vier a expiação, quando Jesus solicitar o seu concurso, o seu trabalho, ele estará a postos. Pronto.
para o trabalho. Não importa em que circunstâncias, não importa a hora, nada. Ele estará com o Evangelho e, portanto, vai trabalhar com Jesus. Esse é o servo vigilante. Agora, sabemos que temos muitas pessoas, mas muitas pessoas que se dizem cristãs, que frequentam suas igrejas, seja a igreja católica, a igreja evangélica, seja o centro espírita, mas que, na verdade, são cristãos apenas da boca para fora, porque não se transformam moralmente com as lições do evangelho. E quando as circunstâncias da vida pedem a sua ação, não estão preparados. Vamos imaginar aqui, então, como Jesus coloca na parábola, se o mestre viesse nos solicitar o trabalho esta noite, se ele comparecesse diante de nós para pedir que auxiliássemos alguém, que dessemos o nosso concurso no campo da caridade, iríamos atender esse pedido? Estaríamos prontos para isso? Ou nossos pensamentos, nossos comportamentos estariam completamente desligados do Evangelho naquele momento? E nós precisamos pensar seriamente sobre isso, que, como diz Jesus, não sabemos quando o Senhor virá. Se estivermos prontos, como verdadeiros discípulos do Evangelho, na verdade, seríamos até servidos, porque estaríamos vencendo a nós mesmos e ao mundo. Mas, se pelo contrário, não estivermos preparados e não soubermos atender o chamado crístico, nós estaremos perdendo uma grande oportunidade de progresso moral e espiritual. Então, temos que fazer agora a pergunta para nós mesmos. Eu sou um servo vigilante? Ou, pelo contrário, eu sou um servo invigilante? E podemos ligar esta parábola também àquele outro ensino de Jesus, quando ele pede o vigiai e orai. E vigiar é muito importante, porque as tentações, essas são muitas, de todos os matizes. E precisamos, portanto, estar prontos para isso. Estamos prontos para não nos deixarmos levar por essas tentações mundanas, do mundo exclusivamente material, e não termos no Evangelho apenas e tão somente um conhecimento teórico, uma ilustração intelectual. Nós temos no Evangelho a verdadeira luz da nossa vida e, acompanhando essa luz, irmos nos transformando através das suas lições. Tudo isso nós tiramos, então, da parábola do servo vigilante, trazida ou transcrita pelo apóstolo Lucas, no seu evangelho, lá no capítulo 12, versículos 35 a 40. Mas nós vamos continuar o estudo das parábolas de Jesus no próximo programa, e você já pode ir aí se preparando, basta você pegar o Novo Testamento, porque nós vamos trabalhar no nosso próximo programa a parábola dos primeiros lugares. Essa que vem aí agora na próxima edição. Pois bem, vamos agora iniciar o nosso terceiro bloco, mas antes, você que está aí nos acompanhando, você pode enviar a sua mensagem. Se você estiver nos assistindo, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, basta utilizar os comentários e você enviar aí a sua postagem. Pode, inclusive, fazer alguma pergunta em relação a tudo que estamos aqui conversando sobre o Evangelho. E nesta terceira parte, este terceiro bloco, nós vamos dar continuidade ao estudo da Carta aos Romanos.
escrita por Paulo de Tarso, esse valoroso apóstolo do Evangelho no primeiro século do cristianismo. Aliás, Paulo é o servo vigilante, não é mesmo? Porque quando Jesus apareceu a ele lá na estrada de Damasco, ele imediatamente se entregou a Jesus e se preparou para realizar a tarefa de divulgação do Evangelho. Como já explicamos nos outros programas, desde que começamos a estudar a carta aos Romanos, ou seja, carta dirigida à comunidade cristã lá da cidade de Roma, nós estamos aqui estudando versículos escolhidos desta carta de Paulo aos Romanos, porque não teríamos condição de fazer um estudo completo da carta, que é longa, tem muito conteúdo. Então, decidimos trazer aqui para o programa uma seleção dos versículos dessa carta. Naturalmente, que não estamos aqui nos arrogando que fizemos a melhor escolha. Não, pelo contrário. Sabemos que alguns versículos que não escolhemos talvez pudessem ser escolhidos, e que alguns que escolhemos talvez não sejam assim tão importantes quanto este ou aquele outro versículo. Mas tínhamos que fazer escolhas, e tentamos fazer da melhor maneira possível. Então, para hoje, nós vamos destacar o versículo 13 do capítulo 14 da carta aos Romanos. Ele é o seguinte, abrindo aspas: deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante de vosso irmão. Fechando aspas. Vamos repetir, para gravar bem esta fala de Paulo de Tarso? Vamos lá, abrindo aspas. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante de vosso irmão. Fechando aspas. Bom, esta palavra de Paulo de Tarso, esse conselho que ele dá aos primeiros cristãos da igreja da cidade de Roma, vai se ligar ao nosso mestre Jesus, que também nos solicitou e nos ensinou que não julgássemos os outros para não sermos julgados, e que com a mesma medida que julgássemos o nosso próximo, seríamos julgados por Deus ou pela lei divina. Ao afirmar ainda nosso mestre Jesus que o escândalo é necessário, Jesus estava se referindo ao nosso pouco adiantamento moral, como espíritos inferiores, imperfeitos, que ainda somos. E, portanto, portadores de muitos vícios, sendo o escândalo consequência moral, natural, desse nosso grau evolutivo ainda muito pequeno. Entretanto, apesar de dizer que os escândalos ainda deveriam acontecer, Jesus nos advertiu, dizendo que aquele que pratica o escândalo irá responder perante Deus por todo o mal que provocar. Portanto, nos fazendo um convite para o nosso aperfeiçoamento e a melhor utilização do livre-arbítrio para a semeadura do bem. Você já reparou que nós temos a expertise de julgar os outros? Nós estamos sempre fazendo isso. Ah, se fosse eu, e assim por diante. Nós temos isso assim conosco de uma forma impressionante, mas que precisamos transformar. Nós não estamos aqui na Terra para ficar
julgando os outros. Nós estamos aqui na Terra para nos aperfeiçoar e aprendermos a amar os outros. Como somos espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, a ninguém devemos julgar. Porque nós também temos vícios. Nós também cometemos erros. E muitas vezes somos tão egoístas, tão ignorantes e tão culpados quanto aquele a quem estamos julgando. Somente Deus, nosso Pai, o Criador de tudo, sabe da consciência, sabe do íntimo de cada um. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, procedemos julgamentos sem conhecer todos os fatos, todas as causas, todas as circunstâncias. E quantas vezes já não cometemos gravíssimos erros nesses julgamentos, promovendo escândalos que, na verdade, são desnecessários. Então, cuidado, temos que ter muito cuidado quanto a isso. Se não conhecemos todas as circunstâncias, se não conhecemos todos os fatos, quem somos nós para sair já julgando e comentando? E hoje em dia, que nós temos essa tecnologia das redes sociais através da internet, precisamos tomar um cuidado redobrado, porque um comentário maldoso, um comentário leviano pode viralizar, como se diz atualmente. E como depois consertar o erro? Calma. Somente Deus sabe do íntimo das suas criaturas, dos seus filhos. Cuidado, porque podemos estar sendo promotores de escândalos que são desnecessários. Paulo de Tarso, conhecendo e sentindo as lições do Evangelho, ele então conclama os cristãos lá da cidade de Roma a parar de julgar uns aos outros. E não devemos fazer isso. E aí vamos lembrar de novo Jesus. Como pode um pano gasto e sujo falar de outro que esteja rasgado? Ou, em outras palavras, quem somos nós, ainda com graves imperfeições morais, para comentar isso ou aquilo de outra pessoa? Na verdade, em nome do amor fraterno, devemos saber compreender, tolerar e perdoar, do mesmo jeito que gostaríamos que os outros fizessem conosco. E aqui nos reportamos novamente a Jesus. Precisamos aprender a fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. Portanto, esqueça o outro. Precisamos cuidar de nós mesmos. Olhemos para o nosso íntimo. Reconheçamos as falhas de caráter que ainda temos, iniciando assim o combate às nossas más tendências. Somente poderá cobrar alguma coisa do seu irmão aquele que for exemplo de virtudes. E aqui vamos trazer Jesus novamente, quando ele atende a mulher pega em adultério e levada à praça pública pelos seus algozes, que gritavam: olha, diz a lei mosaica, a nossa lei, que a mulher pega em adultério deve ser apedrejada. E levaram o caso a Jesus. E Jesus respondeu de forma simples e extremamente profunda, atingindo o âmago da consciência de cada um. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, se tivesse ali alguém isento de imperfeições, de vícios, de erros,
podia, então, iniciar o apedrejamento daquela mulher. Ninguém se atreveu a atirar uma pedra, por menor que fosse. E todos cabisbaixos se retiraram da praça. Jesus, então, olha para a mulher e diz assim: eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vai, mas, minha filha, não peques mais. Ou seja, não cometas novamente esse erro e outros. Segundo os espíritos, essa mulher, da qual nós não sabemos o nome, vai se tornar também uma seguidora do Evangelho. Portanto, com esta carta aqui aos Romanos, cuide de sua língua, para que ela não fale mal de ninguém. Cuide de seus pensamentos, para que eles não amaldiçoem, seja quem for. Cuide de seus atos, para que eles não gerem escândalos. Vamos errar? Vez ou outra? Sim, por causa das nossas imperfeições morais. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita, que é um verdadeiro cristão, pelos esforços que fazem transformar as suas más tendências. E Jesus também nos ensinou que, com a mesma medida que julgamos os nossos semelhantes, a lei divina nos julgará. Vamos substituir, portanto, os julgamentos em torno dos outros, julgamentos esses que muitas vezes são levianos, pelo auxílio, pela oração, pela edificação do bem, que são ferramentas muito mais úteis do que a crítica que fere e desconstrói. Isso não quer dizer que não tenhamos que ser críticos, mas toda crítica tem que ser construtiva, não pode ser leviana, não pode ser precipitada. Não coloquemos pedras de tropeço no caminho dos outros, porque estamos aqui reencarnados para realizar o grande aprendizado do amai-vos uns aos outros. E lembrando que já temos esses ensinos há mais de 2000 anos. Todas essas nossas colocações com o Espiritismo, a partir então de um versículo da carta aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso. É o versículo 13 do capítulo 14 dessa carta. Vamos repetir? Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante de vosso irmão. Então, esse era o estudo que tínhamos aqui para o programa de hoje sobre a carta aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso. Paulo recebia muitos mensageiros que traziam as notícias das comunidades cristãs que estavam surgindo aqui e ali, muitas delas fundadas por ele mesmo. Não foi o caso da comunidade de Roma. A comunidade de Roma surgiu através, pelo que tudo indica, de judeus convertidos ao Evangelho e que se estabeleceram na cidade de Roma, a capital do Império Romano de então. E ele, então, escreveu essa carta dando orientações àqueles irmãos e irmãs que formavam aquela comunidade. Depois, mais tarde, Paulo, de fato, vai chegar a Roma e vai conviver com essa comunidade, com essa igreja durante um bom tempo, até porque ele chega em Roma como prisioneiro do Império Romano e o seu julgamento acabou parando na burocracia por muito e muito tempo, e ele pôde trabalhar bastante lá em Roma, divulgando o Evangelho. Nós vamos continuar ainda o estudo da Carta aos Romanos no próximo programa, semana que vem. Lembrando que o Evangelho em Espírito e Verdade é transmitido toda quinta-feira, às 5 da tarde,
pela web rádio Cristo Consolador, através tanto do Facebook quanto do YouTube. E você que está aí nos acompanhando, divulgue, porque é muito importante levarmos a mensagem do Evangelho, esclarecida pelo Espiritismo, a todas as mentes e também a todos os corações. Vamos entrar agora, então, no quarto e último bloco do nosso programa, e que, em verdade, nós vamos continuar a falar de Paulo de Tarso, porque recebemos uma pergunta que foi formulada pelo Pedro Antônio, que é da cidade do Rio de Janeiro, e a pergunta dele é sobre Paulo de Tarso. Então, nós acabamos de estudá-lo através da carta aos Romanos, e agora, para responder ao nosso Pedro Antônio, vamos ter que continuar a falar de Paulo de Tarso, mas agora vamos falar um pouco da história, dos elementos históricos que circundam Paulo de Tarso lá no primeiro século do cristianismo. Mas vamos à pergunta. Ele, então, nos indaga: qual é a importância de Paulo de Tarso na difusão do cristianismo? A importância de Paulo de Tarso é muito, mas muito grande. Ele é um divisor de águas na divulgação do Evangelho e na expansão do cristianismo pelo mundo então conhecido, que era o mundo do Império Romano. Vamos relembrar um pouquinho aqui da história. Paulo, na verdade, Saulo, que é o seu nome mesmo, de origem, ele nasceu na cidade de Tarso, de pais judeus. Fazia parte da comunidade judaica dessa cidade, que era um porto muito importante e que o Império Romano havia elevado à categoria de uma comunidade cidadã. Portanto, todo aquele que nascesse em Tarso automaticamente ganhava a cidadania romana, mesmo não sendo um romano, como era o caso de Saulo. Então, se você fosse da Grécia, fosse da Macedônia, fosse da Pérsia, fosse um judeu, e assim por diante, mas se seus pais estivessem radicados na cidade de Tarso, você nascesse lá, você seria também considerado um cidadão romano. Como filho de judeus, Saulo foi preparado para conhecer o judaísmo. E ele, então, vai fazer estudos na sinagoga lá de Tarso, e depois, na sua adolescência, ele é enviado para Jerusalém, porque o pai de Saulo era um comerciante abastado de recursos financeiros, e ele pôde bancar a ida de Saulo para Jerusalém, onde ele vai estudar no templo de Jerusalém e vai começar a se preparar para ser um sacerdote da religião judaica. E o primeiro passo é justamente se tornar um doutor da lei. Essa lei, ela está na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que compõem o Velho Testamento, que faz parte da Bíblia. A Bíblia contém o Velho Testamento, que é a história toda do povo judaico, salmos, provérbios e assim por diante, e o Novo Testamento, que é a história de Jesus e seus ensinos, através dos evangelhos e das cartas dos apóstolos. Pois bem, então Saulo, ele vai então chegar a doutor da lei, muda da cidade de Tarso e passa a residir em Jerusalém. E já está cotado para ser um dos sacerdotes do Sinédrio. Sinédrio é a grande assembleia, é o grande conselho judeu que trabalha as normas administrativas, políticas e religiosas do seu povo. E como bom judeu, ele não admite Jesus.
Porque, embora muitos judeus tenham admitido Jesus, outra parte não o admitiu, daí as perseguições ao próprio mestre e também aos seus seguidores. Saulo é um desses que não aceita Jesus e persegue, então, os cristãos. Mas ele vai ter aquele evento maravilhoso na estrada de Damasco, quando ele se dirige a essa cidade que fazia parte da Síria, para prender Ananias, o líder da comunidade cristã dessa cidade. E ali, então, ele se transforma. Lá ele aceita o evangelho. E ele logo percebe que o evangelho nada tinha a ver com o judaísmo. Ou seja, a doutrina nova, nascente, chamada de evangelho, de boa nova, e que vai se fixar como cristianismo, nada tinha a ver com o judaísmo. Mas alguns discípulos de Jesus não entendiam assim. E no início, após a crucificação do mestre, eles consideravam que para aceitar o cristianismo, para ser um seguidor de Jesus, primeiro era preciso aceitar o judaísmo através do ritual da circuncisão. Paulo, porque ele vai mudar o nome, ele deixa de se chamar Saulo de Tarso para começar a se chamar Paulo de Tarso, que é a latinização do seu nome de batismo, e ele então se opõe a isso e começa a mostrar veementemente a diferença entre o cristianismo e o judaísmo, e que o cristianismo era para todas as pessoas, de todo o império, do mundo inteiro. Por isso ele vai ser considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo das outras gentes. Ele vai realizar 3 grandes viagens pela Ásia e pela Europa, lembrando que naquela época as viagens eram feitas a pé, normalmente. Eles tinham poucos recursos, os primeiros cristãos. Então, eram viagens sacrificiais, onde Paulo vai apresentar o evangelho nas vilas, nas cidades, vai converter as pessoas e formar, então, novas comunidades cristãs que começam a se espalhar pela Ásia e pela Europa. E como ele era um doutor da lei, ele tinha um grande estudo. Como ele era de uma cidade onde ele tinha a cidadania romana e uma cidade que era uma espécie de entreposto, ele tinha contato com muitas culturas, ele conhecia também a cultura grega. Era um homem de letras, era um homem de estudos, que os discípulos diretos de Jesus não tinham. A maioria, simples pescadores das aldeias da Galiléia, principalmente de Cafarnaum. Então, Paulo é o grande intelectual, e aí ele demonstra a separação entre o evangelho e a Torá, entre o cristianismo e o judaísmo. E assim, então, com as suas viagens e, na sequência, com as suas cartas, ele consolida o evangelho no Império Romano, ele consolida o cristianismo, ele forma seguidores, adeptos, que começam a trabalhar com ele, como Barnabé, Timóteo, Lucas, João Marcos, etc. Todos eles, então, espalhando a mensagem do Cristo por toda a terra. E aí nós vemos, então, como é importante a presença e a missão, a grandeza de Paulo de Tarso em relação ao Evangelho e à história do cristianismo. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando aqui de Paulo de Tarso, porque a vida dele é muito rica e o que ele representa também. Mas vamos deixar isso para os próximos programas, porque já estamos chegando aqui no final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo aqui pela sua companhia, por você estar conosco, desejando que Jesus nos abençoe e que possamos
tem um novo encontro semana que vem. Lembre-se, então, nós estamos aqui ao vivo toda quinta-feira a partir das 5 da tarde, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, tanto através do Facebook quanto do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, paz no seu coração, receba meu abraço fraterno. Até semana que vem, no nosso próximo encontro.